Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Intimidade com Deus, Bíblia Falada. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante. Nós vamos falar sobre a fisiologia da digestão. Como base, nós vamos utilizar o livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, da autora Ellen G. White. Nesse capítulo, nós vamos estudar sobre o que é a digestão, o que acontece quando a gente come em demasia, algumas combinações de alimentos, o que acontece quando misturamos frutas e verduras, e vamos falar um pouquinho sobre o açúcar e o leite. Para a gente meditar, eu gostaria de deixar para vocês o seguinte pensamento que se encontra no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 101, que diz assim: o respeito demonstrado no trato adequado do estômago será recompensado em clareza de pensamento e força da mente. É um dever que recai sobre nós, o de manter o corpo em um estado tal que nos permita ter um hálito agradável e puro. Bem, antes da gente começar a entender sobre a digestão, eu gostaria de dizer para vocês que o povo de Israel sempre foi muito bem instruído por Deus. Deus, quando tirou aquele povo da escravidão do Egito, 430 anos eles passaram escravos, foram 4 gerações em escravidão. Deus mostrou e explicou tudo para este povo, desde o comer, do vestir, do se comportar. Tudo Deus fez questão de explicar para o povo de Israel. E em Levítico, capítulo 17, versículo 14, a primeira parte do versículo está escrito assim: portanto, a vida de toda criatura é o seu sangue. Hoje nós vamos entender por que o sangue é tão importante para a manutenção e a boa saúde de toda criatura, incluindo nós seres humanos. Bom, o que é a digestão? A digestão é o conjunto das transformações químicas e físicas que os alimentos sofrem ao longo do sistema digestivo para serem convertidos em compostos menores, hidrossolúveis e absorvíveis. E como é que isso se dá? Logicamente se dá através do sangue. O primeiro órgão do nosso sistema digestivo é a boca. Bom, nós sabemos que a boca tem dente, tem língua, tem saliva. Todos nós entendemos a importância do mastigar. Mas será que verdadeiramente estamos mastigando bem? Hoje, nesse mundo tão corrido que as pessoas não têm tempo para nada, a única coisa que elas não pensam é em mastigar o alimento corretamente, vagarosamente, para que elas possam ter proveito de tudo aquilo que elas comem. Mas o que é que nós temos na boca e por que é tão importante a gente mastigar bem? Ora, na boca nós temos uma enzima chamada amilase salivar ou ptialina. Essa enzima, ela é responsável por quebrar carboidratos em moléculas menores para serem absorvíveis pelo nosso organismo. Essa amilase salivar, ela, para atuar de forma correta, ela tem um pH ótimo, que é um pH neutro, por volta de 7. E ela também tem uma temperatura adequada, que é a temperatura de 37 graus Celsius. Bom, mas o que isso tem a ver com a minha digestão? Ora, se eu sei que existe um pH e uma temperatura adequados para que esta enzima possa digerir carboidratos, e na verdade o que são carboidratos? Pão, bolo, macaxeira, que em outras regiões é conhecida como mandioca, aipim, inhame, batata doce, tudo isso tem amido. Se eu sei que essa enzima, ela quebra amido, e eu sei que o amido, da forma como ele vem, ele não é digerido, ele precisa sofrer uma quebra. Se eu, por exemplo, comer um pão, um sanduíche, tomando suco de laranja, eu vou inativar a ação dessa enzima. Por quê? Porque essa enzima, ela atua no pH 7. E o suco de laranja tem um pH de aproximadamente 3,5. Então eu vou inativar a enzima, vou mastigar, mas não vou digerir os carboidratos. E tem mais uma outra coisa. Quando o alimento passa pela boca e é engolido e vai pelo esôfago e entra no estômago, o pH do estômago é bem baixo. Então logo inativa essa enzima amilase salivar. Se eu não passar o tempo necessário mastigando meu alimento e além disso eu colocar refrigerante junto, ou suco de limão, ou suco de laranja, ou seja lá que suco for, ou ainda se eu beber uma água gelada comendo,
Por exemplo, eu vou comer meu arroz com feijão e tem um copo de água lá. Eu já sei que a minha amilase salivar, ela precisa de uma temperatura ótima de 37. A água que eu bebo está gelada. Obviamente, essa enzima vai ser inativada. Então, eu vou mastigar e eu não vou digerir o alimento, o carboidrato presente nessas fontes de carboidrato. E aí, ele chega no estômago e ele não foi digerido parcialmente na boca. Ou se foi digerido, foi muito pouco. O que é que vai acontecer? Lá no estômago, a gente tem basicamente a digestão de outros compostos. Mas o amido, o carboidrato que não foi digerido, ele vai ficar ali descansando e fermentando no estômago. Então, antes da gente passar para o estômago, eu quero mostrar para vocês essa tabela aqui. Como vocês podem ver, o pH ótimo da amilase salivar é de 7 e a temperatura ótima de 37 graus Celsius. Olha o pH dessas bebidas aqui. O café, 3,5. O refrigerante, 2,4. Suco de laranja, como eu já falei, 3,5. Leite, em média, 6,5. Água, o pH, em média, 7. Vai depender da água, porque nem toda água tem esse pH. E as cervejas, em média, 4,5. Nessa figura, vocês podem ver que quanto mais a gente vai para a esquerda, para o número maior, 10, 9 e 8, são alimentos alcalinos, ou seja, não são ácidos. Já do lado direito, onde nós temos os 6, 5, 4 e 3, são os alimentos mais ácidos. Então, aqui no número 3, vocês podem ver os refrigerantes, pizza, sorvetes, balas, tudo tem pH muito ácido. Então, isso não é digerido, né, parcialmente pela boca, pela amilase salivar ou ptialina. Eu quero deixar bem claro que eu não estou dando uma aula de fisiologia a fundo, tem muito mais coisa para ser falada. Mas eu quero só que vocês entendam, meus irmãos, como é importante a gente conhecer um pouco sobre a nossa fisiologia para que a gente entenda como que o nosso Criador pensou na nossa alimentação. E é por isso que é tão importante que a gente realmente estude mais a fundo, porque sem saber da fisiologia, sem perguntar a Deus, sem honrar a Deus em tudo que a gente faz, é certeiro que nós vamos ter doenças. Não é à toa que hoje no mundo a maioria das pessoas está de alguma forma doente. É doente do estômago, de azia, é doente de depressão, é doente de ansiedade. E nós vamos ver até o final desse vídeo a importância que tem entre o nosso intestino e a relação com o cérebro, inclusive na formação de hormônios. É por isso, meus irmãos, que o inimigo ele tem investido tanto numa indústria que causa doenças para nós. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E as pessoas que são governadas pelo dinheiro, elas não podem servir a Deus. Porque Jesus foi muito claro, não se pode servir a Mamon e a Deus. E essas grandes indústrias, os donos, eles sempre são guiados pelo dinheiro, pelo lucro, e não pelo que Jesus ou pelo que Deus, o nosso Criador, acha mais interessante para nós. Agora vamos ver o que a Ellen White escreveu no livro Conselho sobre Regime Alimentar, página 107. Os que quiserem evitar a dispepsia e os que compreendem a obrigação que têm de conservar todas as suas faculdades em condições que lhes permitam prestar a Deus o melhor serviço, farão bem em mastigar muito bem os alimentos. Se vosso tempo para comer é limitado, não comais apressadamente, mas comei menos e mastigai devagar. O benefício derivado do alimento não depende tanto da quantidade de comida, mas da digestão completada. Nem a satisfação do paladar depende tanto da quantidade de alimento engolido, quanto depende do tempo que o mesmo permanece na boca. Os que são excitados, ansiosos ou apressados fariam bem em não comer até que tivessem encontrado tranquilidade ou repouso, pois as faculdades vitais, já duramente sobrecarregadas, não podem suprir os necessários fluidos digestivos. Então, o que a nossa irmã Ellen White está falando para nós? Que não devemos comer de forma apressada, não devemos comer se estivermos ansiosos, não devemos comer se estivermos cheios de problemas. A melhor atitude que nós devemos ter na mesa é uma atitude de gratidão, é uma atitude de calma, de paz, de amor. É uma atitude de gratidão a Deus por estarmos alimentando o nosso corpo. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Será que nós,
que conhecemos a Bíblia, que dizemos acreditar em Jesus Cristo e estamos verdadeiramente vivendo para glorificar o nome de Deus em tudo que fazemos? Isso é uma pergunta para a gente pensar, para a gente meditar, meus irmãos. Ainda falando sobre a amilase salivar, eu gostaria de dizer que essa enzima ela também é essencial ao combate natural de cáries dentárias. É por isso que os indivíduos que produzem o maior fluxo de saliva têm a menor tendência a desenvolver cáries. Mas sabe como é que a gente faz para diminuir a saliva? É comer bebendo. Quando a gente come bebendo, a gente diminui a produção de saliva. Logo, a gente vai aumentar as condições necessárias para a proliferação de bactérias nocivas que causam cárie. Vamos agora analisar um pouquinho sobre o estômago. Então, o alimento foi mastigado e ele é deglutido pela faringe, vai passar pelo esôfago e vai cair no estômago. Na presença do alimento, a pepsina, que é uma enzima que digere principalmente as proteínas, ela fica ativa pela ação do ácido clorídrico. Então, basicamente, no estômago nós temos a ação das proteases, que vão digerir proteínas. Como eu disse para vocês anteriormente, à medida em que a gente deglute o alimento e que o alimento chega no estômago, aquela enzima chamada amilase salivar ou ptialina, ela é inativada. E o carboidrato que não foi digerido, ele vai ficar ali no estômago, descansando, para que as proteínas possam ser então digeridas. Só que muitas vezes o alimento passa muito tempo no estômago e ele não sai todo do estômago. E isso causa uma fermentação. Aí nós temos pessoas com azia, nós temos pessoas com hálito fétido, nós temos pessoas com aquela língua cheia de coisa branca. Por quê? Porque o alimento está fermentado no estômago e ele não consegue sair. Ora, se o alimento está fermentado no estômago, o que vocês acham que acontece com o sangue dessas pessoas? O sangue está completamente intoxicado. Por quê? Porque depois que o alimento sai do estômago, ele vai para o intestino delgado. E ali na primeira parte do intestino delgado, do duodeno, acontece a digestão das gorduras pelas lipases, que já foi iniciada no estômago, e é ali também no decorrer do intestino delgado que acontece a digestão de todas as outras substâncias que não foram digeridas. Mas se o alimento já está saindo do estômago fermentado, que tipo de nutrientes o nosso sangue vai ter? Bom, aqui vocês podem ver a foto de um estômago. E nesse meu lado direito, essa foto aqui escura, vocês podem ver que no final dela tem o piloro. O que é essa válvula? Essa válvula é um anel, é um músculo. Quando o estômago está cheio, esse músculo se abre para que a comida vá e passe para o intestino delgado, para o duodeno. Quando a gente come de manhã, digamos, tomamos o nosso café da manhã, 7 horas da manhã. O nosso estômago ele fica em média de 2 a 4 horas cheio. Vai depender do tipo de alimento, da consistência do alimento, mas em média de 2 a 4 horas. Então, se eu tomei meu café da manhã 7 horas, às 11h30, meio-dia, é que o estômago está começando a ficar vazio. Mas vocês conhecem pessoas que ficam beliscando o tempo todo? Pois é. Se o meu estômago não se esvaziar completamente, o que pode acontecer é que esse anel, o piloro, ele perca a elasticidade e a contratibilidade necessárias para esvaziar o estômago e para manter a comida lá dentro do estômago até que seja feita a digestão. E isso gera um problema chamado gastroparesia. O que é a gastroparesia? Também chamada de retardo no esvaziamento gástrico, é um distúrbio que desencadeia ou para o movimento do alimento no estômago para o intestino. E pessoas com gastroparesia, elas devem evitar comer grandes quantidades de alimentos, porque as porções não digeridas podem permanecer no estômago por muito tempo. E o que acontece? Como eu já falei antes, o alimento começa a fermentar. E o que pode gerar fermentação de alimento no estômago? Combinações impróprias de frutas e verduras, pudins, cremes, bolos, doces, verduras, tudo servido numa mesma refeição, produzem acidez estomacal. Vamos ver o que a Ellen White fala no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 158. Ela diz assim: por ser moda e estar em harmonia com o apetite mórbido, são amontoados no estômago bolos substanciosos, tortas e pudins e tudo que é prejudicial. A mesa tem de estar repleta de variedades ou não se satisfaz o apetite pervertido. Muitos são tão devotados à intemperança
que sob consideração nenhuma mudam seu procedimento de condescender com a glutonaria. Preferem morrer prematuramente a restringir o apetite intemperante. Meus irmãos, isso é a mais pura verdade. Quantas e quantas pessoas eu tenho falado nas ruas, não devemos comer de tudo, não devemos misturar os alimentos. Paulo disse, tudo posso, mas nem tudo me convém. E eu tenho ouvido de pessoas que dizem ser servos do Senhor. Eu como o que eu quero. Não tem esse negócio comigo, eu como do que eu quero. Gente, se nós comermos o que quisermos, nós nunca vamos honrar a Deus. Mas a Bíblia é muito clara, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que nós vamos fazer, meus irmãos, nós precisamos pedir orientação do Espírito Santo. E o Espírito Santo orienta. É por isso que tem pessoas que têm muitos problemas de irritabilidade, muitos problemas de depressão, de ansiedade, porque a comida não chega digerida no intestino. E é lá que ela é absorvida. É lá no intestino que os nutrientes são absorvidos e se forma um bom sangue. Se nós não temos bom sangue, nós não temos boa saúde. Se não temos bom sangue, não temos bom humor. É simples assim. Vamos falar um pouquinho sobre leite e derivados. Alguns usam leite e grande quantidade de açúcar no mingau, pensando que estão com isso promovendo a reforma de saúde. Mas o açúcar e o leite combinados são responsáveis pela produção de fermento no estômago, sendo por isso danosos. Então, açúcar e leite não são boas combinações. Vamos falar um pouco, rapidamente, sobre a combinação de frutas. Por quê? Porque hoje em dia todo mundo faz salada de fruta e coloca na salada de fruta e toma com iogurte de manhã e coloca granola. Quero dizer para vocês, meus irmãos, que frutas elas têm uma combinação que é boa e uma combinação que causa fermentação no estômago. Via de regra, nós temos o seguinte: frutas doces não devem ser combinadas com frutas ácidas. Frutas semidoces não devem ser combinadas com frutas ácidas. E temos também as frutas neutras. Vamos dar alguns exemplos, mas eu aconselho vocês a buscarem essas informações. A internet está cheia dessas informações. Frutas doces como banana, uva, cereja, lixia, cana-de-açúcar jamais devem ser combinadas com laranja, limão, kiwi, morango, que são frutas semiácidas ou ácidas. E uma outra coisa é que nós nunca devemos comer melão ou melancia com nenhuma outra fruta. Ou é melão e pronto, ou é melancia e pronto. E frutas neutras como abacate, coco, azeitonas, as amêndoas, as avelãs, que são as nozes, né, os frutos secos, esses a gente até pode misturar com a comida salgada, mas uma fruta doce ou uma fruta ácida jamais deve ser misturada com a nossa comida salgada, porque isso vai gerar fermentação no estômago ou no intestino e, logicamente, nós não teremos um sangue saudável. A Ellen White fala no seu livro Conselho sobre Regime Alimentar, página 111, o seguinte: se homens e mulheres tão somente se lembrassem de quão grandemente afligem a alma quando afligem o estômago, e de como Cristo é profundamente desonrado quando se abusa do estômago, seriam corajosos e abnegados, dando ao estômago a oportunidade de recobrar a sua ação salutar. Enquanto estamos à mesa, podemos fazer uma obra médico-missionária, mediante o comer e o beber para a glória de Deus. Quantos de nós estamos nos alimentando para mantermos uma boa saúde? A maioria de nós se alimenta pensando na próxima refeição. E quando tiver alguma guloseima, o que isso significa, a tentação do inimigo, entre uma refeição e outra, quantos de nós não levamos à boca? Por quê? Porque um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio, temperança é outro. Muitas pessoas estão buscando dons espirituais, o dom de cura, o dom da palavra, o dom de dom. Mas sem os frutos, os dons não servem para muita coisa. Aliás, o amor é um fruto do Espírito Santo. E quantos de nós exibimos amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo? São coisas que nós devemos pensar, meus irmãos. Não adianta estarmos nas igrejas, pregando, cantando, rodando, dizendo que estamos recebendo o Espírito Santo de Deus e não temos a mínima condição de sequer cuidar da nossa própria saúde. Que Espírito Santo de Deus é esse que estamos dizendo que servimos?
Se o mandamento maior que Jesus deixou foi amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Se eu não me cuido, se eu não cuido da minha saúde, que amor é esse que eu tenho por mim? É só pra gente meditar, meus irmãos. O excesso de comida também prejudica, ainda que essa comida seja completamente natural, completamente salutar, completamente saudável, o excesso causa problemas. Por isso a temperança deve ser buscada em todos os aspectos das nossas vidas. Olha o que a Ellen White fala no livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Comer em demasia, mesmo que se trate de alimentos simples, insensibiliza os nervos sensitivos do cérebro, enfraquecendo a sua vitalidade. O comer em excesso exerce sobre o organismo um efeito pior do que o trabalhar em excesso. As energias da alma são mais efetivamente prostradas pelo comer intemperante do que pelo trabalho intemperante. Vejam como é prejudicial comer demais. É ainda mais prejudicial do que trabalhar demais, porque todos nós sabemos que precisamos de um repouso. Nosso cérebro, as nossas células nervosas precisam de repouso, mas comer demais chama as células nervosas a trabalharem no estômago e no intestino e vai exaurindo as células nervosas, porque o estômago com aquela quantidade enorme de comida não sabe o que fazer. Então o cérebro, ele é recrutado para ajudar na digestão e isso vai exaurindo as forças vitais do nosso cérebro, porque todos os nossos órgãos têm uma força vital que Deus nos deu. E quanto mais a gente usa com sabedoria, mais prolongadamente teremos aquela força vital. Mas hoje em dia não é isso que vemos. Bem, então vamos falar um pouquinho sobre o intestino delgado. O intestino delgado ele é dividido em 3 partes, o duodeno, o jejúnio e o íleo. É no duodeno, na primeira parte do intestino delgado, que ocorre a digestão e a absorção da maior parte dos alimentos ingeridos. Isso se dá devido ao estímulo da produção de enzimas, tanto do intestino como pelo pâncreas e pela vesícula biliar. Os alimentos eles podem passar no intestino delgado de 2 a 6 horas. Então, o alimento que eu comi 7 horas da manhã, ele sai do estômago ao meio-dia, basicamente completa o esvaziamento, e ele começa a ser digerido no intestino delgado. Mas aí eu já coloco outro alimento que eu venho comer ao almoço. E aí eu vou entupindo meu intestino delgado, porque depois ainda tem a janta. É por isso que a Ellen White fala que nós deveríamos nos alimentar 3 vezes ao dia, mas o ideal seria 2 vezes ao dia. Para quê? Para que os nossos órgãos eles tenham tempo de um descanso da digestão. É engraçado porque esse livro da Ellen White ele foi escrito em 1900 e alguma coisa, não tinha nem nada sobre ciência, sobre nada. E hoje os cientistas descobriram sobre o jejum intermitente. O jejum intermitente basicamente é deixar o nosso organismo 16 horas sem comer. Toma o café da manhã, almoça, umas 5 horas depois, e depois não come mais. E só vai comer no dia seguinte, então fica uma refeição sem comer. Pode ser no café da manhã, pode ser no jantar, mas que passe 16 horas de descanso. Já tem se falado que o jejum intermitente ele melhora no envelhecimento acelerado, ele diminui, na verdade, o envelhecimento acelerado, diminui doenças como diabetes, como doenças cardíacas. Vocês podem procurar informações sobre o que é o jejum intermitente, peçam orientação ao Espírito Santo de Deus e vamos entrar na reforma de saúde necessária, porque nós verdadeiramente precisamos dessa reforma de saúde. Bom, eu gostaria de falar sobre um neurotransmissor chamado GABA, que ele é produzido no intestino delgado. Esse neurotransmissor é produzido pela microbiota presente no nosso intestino delgado. E ele ajuda a controlar sentimentos como medo e ansiedade. Mas hoje a nossa alimentação está tão desregulada, tanto com quantidade, como com hora, como com qualidade, que a nossa microbiota, que nós nascemos com ela já foi. E agora nós temos uma hiperpopulação de bactérias ruins no nosso intestino delgado. O que é que está acontecendo com isso? A produção de GABA, que é esse neurotransmissor, está cada vez menor. Nunca se viu na história da humanidade tantas pessoas com depressão, com crise de ansiedade, com medo, com crise do pânico, e elas não se dão conta de que muitos desses problemas são gerados pela própria alimentação imprópria. Hoje a ciência já sabe que existe uma relação muito grande entre o sistema digestivo e o cérebro. Inclusive, o intestino é conhecido como o nosso segundo cérebro. É no intestino que ocorre a produção da maior parte da serotonina, um neurotransmissor importante para o corpo.
Quando liberado no organismo, a serotonina representa importantes funções. Ela atua na regulação do sono, na regulação do humor, nas vias sensoriais do nosso corpo e controla também a sensação de ansiedade. Então vejam como é importante termos uma alimentação balanceada, sem falar de exercícios físicos, sem falar de respiração de ar puro, que eu vou fazer um outro vídeo específico para falar sobre os 8 remédios naturais que todos nós deveríamos estar praticando. No livro Conselho sobre Regime Alimentar, página 109, a Ellen White diz assim: o estômago está intimamente relacionado com o cérebro. E quando ele está doente, a força nervosa é chamada do cérebro em auxílio dos enfraquecidos órgãos digestivos. Sendo estas exigências demasiado frequentes, o cérebro fica congestionado. Se esse é constantemente sobrecarregado e a falta de exercício físico, mesmo a comida simples deve ser tomada parcimoniosamente. Na hora da refeição, expulsai o cuidado e os pensamentos ansiosos, comam devagar e satisfeitos, com o coração cheio de gratidão para com Deus por todas as suas bênçãos. Então é isso que nós devemos fazer, meus irmãos. Para finalizar, o aparelho digestivo, nós temos o intestino grosso e o ânus. No intestino grosso, a água é absorvida e o que sobra da digestão se transforma em fezes. Os resíduos de sua comida passam cerca de 36 horas no seu intestino grosso. Então, no total, pode levar de 2 a 5 dias para que os alimentos percorram todo o trato gastrointestinal. Imaginem, meus irmãos, a quantidade de comida não digerida, fermentada, que todos nós temos em nosso estômago e intestino ao longo dos anos em que estamos aqui vivos. Nós estamos consumindo uma grande quantidade de açúcar. Isso eleva a quantidade de insulina grandemente. E faz o quê? O envelhecimento rápido do organismo, causa obesidade, perturba a ação do hormônio leptina, que é responsável por indicar quando estamos satisfeitos com relação à comida. O consumo de açúcar já está comprovado que causa Alzheimer. Por quê? Porque o excesso de açúcar impede que as células do nosso sistema nervoso, que ficam no cérebro, realizem a limpeza necessária. Fica assim um acúmulo de sujeira no nosso cérebro, vai danificando a bainha mielina, que é a parte que recobre os nossos neurônios. E essa bainha de mielina ela vai sendo danificada e a pessoa começa a esquecer das coisas, começa a esquecer quem ela é e tem o mal de Alzheimer. Então vejam quantas coisas podem ser evitadas com uma alimentação correta. E muitas pessoas nem cuidam da alimentação, estão completamente enganadas pelo inimigo. Eu gostaria de deixar vocês com esse videozinho aqui do Márcio Garcia. Ele vai mostrar o que tem acontecido na produção do leite, que nós seres humanos somos os únicos mamíferos que continuamos bebendo. O mamífero mama até uma determinada idade e depois ele vai comer alguma outra coisa. Mas o ser humano, foi dito para o ser humano que é necessário que a gente beba leite de vaca para o resto da vida. E não é de se admirar quantas pessoas têm estado com os ossos fracos. Por quê? Porque o leite, ele acidifica o nosso sangue. E aí o cálcio vai ser retirado dos nossos ossos para poder entrar no sangue para tentar tornar o equilíbrio homeostático do sangue de volta ao normal. Mas isso, obviamente, não é falado. Por quê? Porque existem grandes interesses das indústrias que produzem leite. Nós sabemos que um pequeno agricultor não produz uma grande quantidade de leite. Somente os ricos, os milionários é que fazem isso. Então, para vocês pensarem, segue o vídeo. Você sabe de onde vem o leite? Vem comigo que eu vou te mostrar. Talvez as propagandas tenham feito você acreditar que ele vem de lugares como esse. Mas investigações da MFA, conduzidas na indústria do leite, mostram uma realidade bem diferente. As vacas chamadas leiteiras são submetidas à inseminação forçada e passam por vários meses de gestação para garantir a produção do leite. O que naturalmente deveria ser destinado aos seus filhotes é produzido em larga escala para o consumo humano. Sem que possam alimentar suas crias, as vacas passam a maior parte de suas vidas confinadas em espaços pequenos, sendo ordenhadas por máquinas, até 2 vezes ao dia. É comum que elas sofram com feridas e inflamações nas mamas e nos úberes, o que gera muita dor e pus. Essas são práticas padrões da indústria. É de lugares como esse que vem o leite.
Será que vale a pena tanta dor e sofrimento por um copo de leite de vaca? Quero convidar você para um desafio: passar uma semana sem beber leite. Eu já estou há mais de 20 anos. Será que você consegue? O que a Ellen White fala sobre o uso do leite? Principalmente essa mensagem vai para os pais e cuidadores. Vamos ler o que está escrito na página 245 do livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Devias estar ensinando vossos filhos. Devias instruí-los sobre como fugir aos vícios e à corrupção deste século. Em vez disso, muitos estão empenhados em conseguir alguma iguaria saborosa. Colocai sobre a vossa mesa manteiga, ovos e carne, e vossos filhos disso participam. Alimentam-se dos próprios artigos que lhes excitam as paixões animais. Então ides às reuniões e pedis a Deus que abençoe e salve vossos filhos. Que altura alcançarão vossas orações? Tendes uma obra a realizar primeiro. Depois de haverdes feito por vossos filhos tudo que Deus deixou ao vosso cuidado, podereis então, com confiança, reclamar o auxílio especial que Deus vos prometeu. Então, mais uma vez, olha a importância da nossa alimentação. Muitas vezes estamos doentes, pedimos a Deus e Ele não atende. Por quê? Porque nós não honramos a Ele em tudo que fizemos. Estamos apenas colhendo as ações más que praticamos contra o nosso corpo. Ou não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? E se alguém destruir o templo de Deus, este o destruirá. Lógico que Deus não vai descer com a vara e bater na nossa cabeça. São os resultados das nossas próprias ações que fazem com que nós tenhamos essas doenças. E finalizando, vamos falar um pouco sobre restaurar a saúde, né? Se nos dedicarmos ao trabalho de restauração da saúde, é necessário então restringir o apetite, comer devagar e somente usar uma variedade limitada em cada refeição. Esta instrução precisa ser repetida frequentemente. O conhecimento sobre a conveniente combinação de alimentos é de grande valor e deve ser recebido como sabedoria de Deus. Não é bom comer frutas e verduras na mesma refeição. Se a digestão é deficiente, o uso de ambas ocasionará com frequência perturbação, incapacitando para o esforço mental. Melhor é usar frutas numa refeição e as verduras em outra. Quanto menos condimentos e sobremesas forem postos em nossas mesas, melhor será para todos que participam do alimento. Eu vos aconselho a tornar-vos abstêmio em vosso regime dietético. Estais certo de que, como sentinela cristã racional, guardais as portas do vosso estômago, nada permitindo passar por vossos lábios que se torne inimigo da vossa saúde e da vossa vida. O que necessitais é de menos alimento temporal e mais alimento espiritual, mais do pão da vida. Quanto mais simples o vosso regime, melhor será para vós. Muitos acham que se não comem carne e os mais extravagantes artigos de alimentação, já estão livres para comer dos alimentos simples até que não aguentem mais. E isso é um erro, meus irmãos. Muitos professos reformadores de saúde são nada menos do que glutões. Por isso, meus irmãos, eu resolvi gravar esse vídeo para passar para vocês essa mensagem. Eu vou fazer vários outros vídeos, porque estamos no tempo de fazer uma reforma de saúde e verdadeiramente sermos cristãos raiz, cristãos firmes na rocha, cristãos que abnegam de tudo, do eu, dos desejos, dos apetites mórbidos, para agradar e honrar ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, uma boa meditação e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau!